Parece que os irmãos não tiveram acesso à letra, então nós vamos começar. Agora conseguem ver o que nós queremos hoje, mais de Cristo? Todos temos que ver isto para poder dizer isso, porque é o que nós queremos, o que mais queremos neste dia e que deve ser desejado todos os dias, é mais de Cristo em nós. Ok? Vamos repetir a primeira estrofe. Mais de Cristo quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo. Mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do meu Mestre e Salvador, mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do meu Mestre e Salvador, mais de Cristo transmitir, os seus passos vou seguir, imitando o seu viver, o seu reino promover. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do meu Mestre e Salvador. Amém? Fazemos esta oração no nome do nosso Salvador Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus. E os nossos pequeninos saem daqui a pouco para, depois da leitura, vamos ler a Bíblia juntos e depois eles saem para ouvir uma história das Escrituras também, mas nós vamos abrir Mateus 16. Ontem vivemos um dia muito especial, em que pensamos muito sobre Jesus e sobre o seu povo, sobre a igreja. Então nós hoje vamos falar mais então sobre Jesus e sobre a sua igreja. Em Mateus 16, a partir do versículo 13.
São palavras muito importantes, muito solenes, são palavras divinas, por isso, como símbolo, sinal de profundo respeito e reverência à palavra do Senhor, vamos ficar de pé e vamos ler estes versículos do 13 até ao 18. Acompanhem então a leitura de Mateus 16, de 13 a 18. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, a Tua Palavra está diante de nós e temos a expectativa de que não apenas conosco aqui nesta sala, mas também com os nossos pequeninos, com as nossas crianças, Tu fales nesta manhã. Nós louvamos-Te por esta expectativa que Tu nos ajudas a alimentar, de poder ouvir a Tua voz, ouvir a Tua Palavra, entendê-la nesta manhã. Este é o nosso desejo, para isso viemos aqui. Fazemos esta oração, então, baseados nos méritos de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Nossos pequeninos podem sair, os irmãos podem se sentar. E estes são os versículos que nós acabamos de ler, Mateus 16, 13, e há duas perguntas aqui muito importantes. A primeira pergunta que é feita: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que dizem os homens? O que dizem as pessoas que me veem, que ouvem falar de mim? O que é que essas pessoas dizem? Jesus perguntou isto aos seus discípulos: o que diz o povo acerca de mim? Mas depois ele fez outra pergunta: quem dizeis vós que eu sou? E vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Há uma outra pergunta incômoda feita acerca de Jesus, e ela é feita por Pilatos no dia do seu julgamento. Em Mateus, também neste Evangelho, no capítulo 27, versículo 22, Pilatos pergunta ao povo: que farei de Jesus? Que farei com ele? O que é que eu farei dele? O que farei de Jesus, chamado Cristo? Então Jesus perguntou: o que é que as pessoas dizem que eu sou? Perguntou aos discípulos: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? E Pilatos perguntou: o que é que eu farei com Jesus? Estas são perguntas as mais importantes. São perguntas extremamente importantes. As mais importantes que nós podemos fazer, que alguém nos pode fazer. E a resposta a esta pergunta determinará o nosso destino eterno. A resposta que nós damos a estas perguntas define o nosso destino eterno. O que vai acontecer com a nossa alma. Quem é Jesus para mim? O que é que eu vou fazer com Jesus, com aquilo que eu sei acerca de Jesus? São perguntas muito importantes. E Jesus fê-las. E Ele continua a fazer, porque nós continuamos a ler estas palavras de Jesus e estas perguntas de Jesus, e esta manhã nós estamos a fazê-la de novo a nós mesmos. Quem dizes tu, Pedro, que é Jesus para ti? Quem é Jesus para ti? Coloca o seu nome. Nesta parte do Evangelho de Mateus, Jesus, ele leva a atenção dos seus discípulos, dos seus alunos, para a preparação de quem é o seu representante, ou os seus representantes autorizados, os apóstolos.
os seus seguidores, aqueles que ele escolheu, ele está a prepará-los para o representarem na terra. O nosso irmão Carlos Osvaldo, ele resumiu a mensagem de Mateus desta forma, no seu livro Foco no Novo Testamento. A rejeição do rei dos judeus. Porque é isto que fica evidente no Evangelho de Mateus. Jesus apresentado como o rei. Nós já vamos ver alguns versículos no Evangelho de Mateus. Mas o que Mateus fala num contexto judaico, num contexto israelita, é que Jesus ele é apresentado como o rei, mas ele é rejeitado como o rei dos judeus. Mas a rejeição do rei dos judeus estende as bênçãos do reino, esse reino prometido aos judeus, mas essas bênçãos são estendidas a todas as nações, aos gentios, na expectativa do seu estabelecimento definitivo. Que o reino venha e que venha rápido, que venha depressa e que venha logo e que seja estabelecido na terra. Essa é a expectativa do Evangelho de Mateus. Ao ler esta obra de Mateus, um dos discípulos de Jesus, percebe-se esta mensagem. Então, o Evangelho de Mateus, na perspectiva desse nosso irmão, professor, amigo, mestre e seguidor de Jesus, ele entende que há um propósito duplo ao escrever Mateus. Um aspecto didático e um aspecto apologético. Ensino e defesa da fé. Ambos relacionados ao conceito fundamental do reino messiânico. É o reino do Messias, é o Messias, Deus que veio para reinar. Aqui está um resumo que envolve o conteúdo então e o propósito do livro. Eventos e ensinos selecionados no ministério público e particular de Jesus foram registados para, este é o propósito, para provar a uma audiência judaica que Jesus de Nazaré era o Messias, prometido e tão aguardado por Israel, e para esclarecer o programa divino para o reino nessa presente era, à luz da ultrajante rejeição do rei Messias por Israel. Rejeitar Jesus é um ultraje, é um desaforo, é um insulto, e foi assim que Jesus foi tratado, e continua a ser tratado hoje. E quando nós rejeitamos Jesus, rejeitamos quem Ele é e a Sua palavra, nós estamos a insultá-lo, estamos a pecar contra Ele. Porque Ele é o Rei de toda a terra, toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, é assim que Ele é apresentado neste Evangelho. Mas não apenas neste Evangelho, na profecia que é dada a Maria, o anjo Gabriel disse a Maria, isto está em Lucas no capítulo 1, Maria, não temas porque achaste graça diante de Deus. Ele diz, eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Aqui uma referência então ao reinado. A primeira referência aí então a Jesus como rei, o trono de Davi, seu pai, descendente do rei Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. E voltando a Mateus, no capítulo 2, versículos 1 e 2, tendo Jesus, este é o relato de Mateus, a história de Jesus, contada na perspectiva de Mateus. Ele nasceu em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes. Eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A adoração era só permitida a Deus. Adorar um homem era blasfémia, era pecado, era idolatria. E estes homens disseram, nós viemos para adorar o nascido rei dos judeus. Há aqui uma percepção clara de que estamos a falar de Deus encarnado, o rei que veio para reinar para todo sempre, o rei dos reis. E no capítulo 27, então, parte do ultraje e da infâmia e do insulto que quiseram dar a Jesus, mas colocaram lá esse título sobre a cabeça de Jesus, lá na cruz. Este é Jesus, o Rei dos judeus. Ao ler esta semana o livro de Atos, passei pelo capítulo 17 e
Logo no início do capítulo há uma referência à pregação apostólica. Paulo e Silas, eles estão em viagem, estão a pregar e passam por Tessalónica, são recebidos por Jason, provavelmente um parente de Paulo, e são acusados de estarem a transtornar o mundo, a causar confusão. Por onde passam só arranjam confusão. E dizem os líderes de Tessalónica, eles agora também chegaram aqui, e Jason hospedou-os, e eles procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Esta era a mensagem dos apóstolos. Eles estão a dizer que existe outro rei que não é César. E esta é a mensagem dos cristãos. Nós temos outro rei. Esta é a mensagem que nós recebemos dos apóstolos. O apóstolo João, na sua revelação, na revelação que recebeu do Senhor Jesus, no capítulo 11 de Apocalipse, nós lemos que ele ouviu o sétimo anjo tocar a trombeta. Houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E mais à frente, no capítulo 17, outra visão, versículo 14: pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Quem está com Jesus, quem anda com Jesus, será chamado também de vencedor, porque é fiel, porque é eleito, porque foi chamado. É alguém que está com o Cordeiro e vencerá. E o Cordeiro é aqui chamado de Senhor dos senhores, de Rei dos reis. De novo, em Apocalipse 19, versículo 6, Jesus é descrito numa visão gloriosa que João recebeu. E no seu manto e na sua coxa há um nome inscrito. Nessa visão, João vê esta expressão: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este é Jesus, de acordo com a perspectiva bíblica. É assim que a Bíblia apresenta Jesus. O Rei que oferece então uma revelação acerca da sua pessoa e sobre o seu programa. Ele traz um programa, ele traz um plano. E no Evangelho de Mateus ele apresenta quem ele é, ele apresenta-se, ele ensina acerca de si mesmo e acerca do seu plano, o seu programa. Então, desde capítulo 16, versículo 13, até ao início do capítulo 19, versículo 2 do capítulo 19, nós lemos instruções do Senhor Jesus aos discípulos sobre a vida na nova fase do programa divino. Uma questão crucial para o assunto de como viver nas circunstâncias causadas pela rejeição do Messias. Isso era lá no primeiro século e é também agora. Nós sabemos que os judeus ainda há muitos israelitas que rejeitam o Messias, e sabemos que ainda há muitos gentios que rejeitam Jesus como Rei, como Senhor dos senhores. E viver numas circunstâncias assim, em que Jesus é rejeitado, é preciso compreender corretamente quem realmente é Jesus de Nazaré. E foi isso que Jesus começou a ensinar aos seus seguidores, aos seus discípulos. E estes versículos que nós acabamos de ler, Mateus 16, de 13 a 18, revela o coração do Evangelho. O facto de que Jesus é o Messias, Ele é o Filho de Deus, e ao contrário de declarações prévias, a inferência, a conclusão a que Pedro chega sobre quem é Jesus, a confissão que ele faz, revela a divindade do Messias. Ele é o Filho de Deus. E isto é o sinónimo de dizer Ele é igual a Deus, Ele é Deus. Então a pergunta sobre a identidade de Jesus é respondida por Pedro por meio de uma revelação que vem de Deus. Isto não é humano. E Jesus até lhe chama pelo nome de batismo, o nome de família, o nome humano de Pedro, antes da conversão: Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas. Lembra-te que como homem tu não podes entender isso. Na tua humanidade é impossível tu perceberes quem eu sou. Isso foi o meu Pai que te revelou. Jesus, o Messias divino, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, isso é algo que só Deus pode revelar. A Pedro, a Simão Bar Jonas, aos Pedros do século XXI, aos Andrés,
às Marias e aos Manuéis e aos Joaquins portugueses. E nós queremos que os portugueses entendam quem é Jesus. Nós sabemos, e à luz do que aprendemos no Novo Testamento, está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. É o Espírito que revela estas coisas de Deus, estas coisas espirituais. Mais à frente, no capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 11, lemos que as coisas de Deus ninguém as conhece. A identidade de Jesus, ela é conhecida quando o Espírito de Deus as manifesta, as revela. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também nós falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, não foi carne e sangue que te ensinou, Pedro. Não foi nenhum mestre terreno, não foi nenhum filósofo, não foi nenhum professor de teologia, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, o Simão Bar-Jonas, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Estamos a falar de algo que está além da nossa capacidade natural de entender. É por isso, por muito que nos custe, temos parentes, temos pessoas que amamos, têm sangue igual ao nosso a correr nas veias deles, mas se não for o Senhor a dar-lhes discernimento, eles não entendem. E por muito que nós nos esforcemos e por muito que nós teimemos, eles não vão entender à força. É o Senhor que dá esse entendimento. É uma unção que vem do alto. Primeiro João nós lemos no versículo 20 e no 27. João falar dessa unção. Essa unção que vem do Senhor e que nos dá esse conhecimento. Essa unção que recebemos nós, os crentes, os filhinhos de Deus, que permanece em nós, essa unção que é o Espírito Santo a agir em nós e que nos liberta da dependência de mestres humanos. Nós podemos ler a Bíblia e aprender diretamente do Senhor com o auxílio do seu Espírito. Quem é Jesus? É Ele, o seu Espírito, que nos ensina a respeito de todas as coisas. Essa unção é verdadeira e não é falsa. Portanto, permaneçamos nele. Como também essa unção nos ensinou, permaneçamos em Cristo, permaneçamos na verdade, no caminho. Então Jesus fala acerca de si, ele revela a sua pessoa, e parte da pessoa de Jesus é a sua divindade. E Mateus, este Evangelho, apresenta Jesus dessa forma, como Deus. E nessa profecia também, que Maria recebeu, ou sobre Maria é dada. Ela dará à luz um filho e José ouviu que deveria colocar o nome de Jesus. O Senhor é salvação, o significado de Jesus. Pois Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio dos profetas, ou do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Jesus é apresentado como Deus, a encarnação de Deus. É Deus a tornar-se homem e a vir habitar e estar misturado com seres humanos, como nós. Isso aconteceu e no capítulo então 26, um pouco mais perto do final deste Evangelho. Jesus está a ser julgado pelas autoridades judaicas. E ele respondeu assim a uma pergunta que lhe foi feita acerca da sua identidade, de quem ele era. Eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, por entender o que significava essa expressão Filho do Homem, o que significava a expressão estar sentado à direita do Todo-Poderoso, ele blasfemou. Não disse com muita calma, com certeza, ele ficou irado. Ele sabia que aquela era uma afirmação muito ousada. E para ele era blasfémia, era um insulto. Dizer que ele era Deus,
Ele está-se a fazer Deus a si mesmo. É isso que nós lemos em João no capítulo 5, versículo 18. Os judeus que procuravam matá-lo porque ele não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai. E o texto, João 5,18, diz: fazendo-se igual ao próprio Deus. É isso que diz lá em João. As acusações dos judeus era que Jesus se fazia igual a Deus. E na verdade é isso que Jesus queria dizer. Ele não estava equivocado. E é isso que o Novo Testamento quer dizer, e não está enganado. Jesus é Deus. E é isso que Jesus diz de uma forma bem clara no texto que nós lemos ontem. O que fizemos ontem está baseado neste texto em Mateus 28. Quando os discípulos ouviram o Senhor Jesus ressurreto, o que é que eles fizeram? Adoraram-no. Só Deus é digno de adoração. E Jesus, ressuscitado, não rejeitou a adoração, como não rejeitou a adoração encarnado antes da ressurreição. Ele já era Deus e aceitava a adoração. Jesus, aproximando-se então, falou dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu. Eu tenho toda a autoridade no céu. Por quê? Porque eu sou Deus. E não apenas no céu, mas toda a autoridade me foi dada na terra. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século. Então Ele é digno de adoração, e só Deus é digno de adoração, e Ele é omnipresente, Ele está em todo lugar. E só Deus está em todo lugar. E Jesus disse que estaria com os discípulos sempre, em todo lugar. Paulo diz em Filipenses, na sua carta aos Filipenses, que Jesus subsistia em forma de Deus. Ele era igual a Deus. Mas na sua encarnação Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou-se de alguns dos seus atributos. Ele limitou-se para poder viver essa experiência humana. Que esse é o outro lado da natureza de Jesus. É que Ele é homem. E essa expressão, filho do homem, só no Evangelho de Mateus aparece mais de 30 vezes. 31 vezes o título filho do homem, que é uma referência a Daniel capítulo 7, versículo 13, onde o profeta Daniel descreve o Messias que viria e usa esse título para defini-lo como divino. E é esse título que Jesus se apropria e usa. Só neste Evangelho, Mateus registra 31 vezes. E voltando ao texto de Filipenses 2, então, sendo Ele Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Então, além de ser Deus, Jesus também é homem. Ele também tem uma natureza igual à nossa. Ele sente como nós sentimos. Ele sabe tudo o que nós experimentamos. É isso que o autor aos Hebreus diz no capítulo 4, versículo 15, Hebreus 4,15. Nós não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus viveu uma vida plenamente humana. Então, o que Ele experimentou, qualquer homem pode experimentar, desde que Deus assim o queira. Desde que Deus assim se revele nesse homem, como se revelou no homem Jesus. Isso é possível. E Jesus disse até que os seus discípulos fariam coisas maiores do que Ele fez. E o livro de Atos conta essas coisas grandes, maravilhosas. Jesus fez milagres, os discípulos fizeram milagres também. Jesus ressuscitou, os discípulos também ressuscitaram pessoas. Jesus, Ele experimentou e Ele pode identificar-se com as nossas experiências. Ele sofreu como nós sofremos e Ele entende o nosso sofrimento. Então Jesus revela a sua pessoa. Ele revela o seu caráter, Ele revela a sua identidade. Nós percebemos que é sua intenção que os homens, que os discípulos conheçam quem Ele é. E a Bíblia foi escrita para nos revelar quem é Jesus. Quem dizem os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Nós temos a Bíblia para saber quem Deus é, quem Jesus é. O que é que Ele quer que nós saibamos dele.
Mas além da sua pessoa, do seu caráter, ele revela também o seu plano, o seu programa. A revelação do programa do Rei inclui a criação da sua igreja. A igreja é parte desse programa de Deus para a história da humanidade. Ele lidou de uma forma especial, específica com uma nação, Israel, chamou-os de seus filhos, seu povo escolhido. Mas a certa altura na história surge um novo povo. E é este povo que aqui é chamado de igreja. Então nesta passagem que nós estamos a estudar, Mateus 16, de 13 a 18, nós encontramos pela primeira vez o conceito de um intervalo até ao pleno estabelecimento do reino, o reino de Deus na terra. À medida que Jesus apresenta à sua igreja a Assembleia Messiânica. Então, a igreja desfrutaria da autoridade do Messias e acabaria por derrotar Satanás. Isso que nós temos visto nas últimas semanas, à luz de Romanos 16. Vencendo a morte, Jesus venceu a morte, e essa é a maior vitória que nós também temos, a vitória sobre a morte. Essa separação, esse afastamento de Deus, mas também o saber e a ter a esperança e a confiança de que receberemos um novo corpo igual ao de Jesus, conforme descrito em 1 Coríntios 15. E como representante dos apóstolos, Pedro teria um papel preponderante em trazer homens ao reino durante o período em que seria povoado na nova fase do programa divino. E realmente teve. Pedro foi usado para pregar o Evangelho logo que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E o primeiro sermão é Pedro que prega, e é ele que está com Cornélio para levar o Evangelho aos gentios, para confirmar esse Evangelho, não apenas em Israel, em Jerusalém, mas também aos gentios, a quem não é judeu. E Pedro é essa pessoa que Deus usa, como que tendo as chaves do reino, para abrir a porta, pregar, ter o privilégio de ser o primeiro a pregar o Evangelho para que as pessoas entendam quem é Jesus. Primeiro aos judeus de várias nações, reunidos em Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes, mas depois a amigos íntimos e parentes numa casa de um homem piedoso que fazia orações de contínuo a Deus e dava ofertas e esmolas porque era temente ao Senhor. E Deus revelou-se a esse estrangeiro, a esse gentio, por meio de Pedro. Que privilégio! Mas nós temos este texto. Os irmãos sabem o encorajamento que ele me traz, ainda que eu veja a dificuldade e a relutância dos portugueses em pararem de blasfemar de Jesus, pararem de rejeitar o Messias. Mas este texto continua-me a encorajar. Eu acredito que o que está escrito em João 11, 51 e 52 é verdade. Isso acontecerá também em Portugal e está a acontecer. A dificuldade que eu tenho de me relacionar com portugueses, de olhar para portugueses e de ver a rejeição, as dúvidas, a insegurança, a escravidão dos portugueses. Mas eu creio que Deus, como salvou este português e está a salvar outros portugueses, salvará mais portugueses. Por quê? Porque Deus usou um homem incrédulo que rejeitou o Messias. E esse sumo sacerdote, Caifás, naquele ano, ele era um sumo sacerdote naquele ano, sem saber o que estava a fazer, ele profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir. E é esta expressão que é sinónimo de igreja. Ela não é a palavra igreja, mas é sinónimo de igreja. Porque a palavra igreja significa reunião, assembleia, ajuntamento. E o que Jesus veio fazer foi uma reunião, uma assembleia, juntar pessoas. Ele morreu para juntar pessoas, para as reunir num só corpo. Essas pessoas são os seus filhos. Eles andam dispersos, eles andam perdidos, mas eles estão aí. Eles andam por aí e andam em Portugal também. São chamados, são eleitos, eles só ainda não sabem que são filhos de Deus. Mas se são filhos de Deus, eles são desde a eternidade. Antes de existir mundo, já eram filhos de Deus. Essa é a revelação bíblica. Eles já
tinham sido escolhidos e eleitos antes da fundação do mundo. O seu nome está escrito no livro da vida antes mesmo de existir o universo. Por isso, Simão expôs esta mensagem de que primeiro o Senhor visitou os judeus e também visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. E a igreja é essa mistura, essa junção de judeus com gentios, povos de todas as nações. É por isso que nós lemos que essa é a missão de Jesus, essa é a razão da vinda dele. Ele deu-se por nós, diz Paulo a Tito, a fim... Então, e aqui Jesus ele é chamado em Tito capítulo 2, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele deu-se por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, que quer fazer o bem aos outros. E não há nada de melhor do que dizer aos outros que existe alguém que é digno, o único que é digno de tomar o livro como João entendeu e como ele viu essa revelação de Jesus, acerca dele próprio, de Jesus. Jesus é digno de tomar o livro, de abrir os selos, porque foi Jesus que foi morto. E com o sangue dele, ele comprou para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Então há portugueses lá, por muito desconfiados que eles sejam, por muito resistentes que eles se mostrem, há portugueses neste grupo. É por isso que nós continuamos em Portugal e vamos continuar a pregar o Evangelho e a fazer o que temos feito até aqui, explicar o que é que Jesus fez na cruz. Vamos cantar sobre isso. Não podemos ficar limitados a esta sala, ela é muito pequena. Nós temos que sair daqui. Nós temos que fazer isso lá fora também. Temos que mostrar a nossa fé, que nós acreditamos que Jesus é digno. Porque Ele morreu e com o seu sangue Ele comprou para si pessoas de todas as nações. Nós acreditamos que somos esse povo. Nós acreditamos que somos esse corpo. Essa assembleia, essa reunião de pessoas de todas as nações. Eu acho que já temos mais estrangeiros do que portugueses aqui reunidos. Se calhar também temos judeus aqui. Alguns não sabem, mas são judeus. Pessoas compradas para Deus, para nos entregarmos-nos a Ele, para nos entregarmos uns aos outros em atos de serviço, boas obras, demonstrações de amor uns pelos outros. Isto é ser igreja, isto é viver igreja. Jesus diz que eu edificarei a minha igreja, diz o Senhor Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta igreja desfrutaria a autoridade do Messias e acabaria por derrotar Satanás, vencendo a morte. E nós temos lembrado disso, que Satanás é derrotado cada vez que alguém deposita a fé em Cristo. Cada vez que alguém recebe a justificação e assim escapa do inferno. Cada vez que um cristão obedece ao seu Pai, seja o Pai Celeste, seja o Pai terreno, a quem deve submissão, debaixo da autoridade de quem está, e o faz com alegria, Satanás é derrotado. Cada vez que os membros do povo de Deus adoram juntos, com fé e unidade, Satanás é derrotado. Porque a intenção dele é dividir, é enviar falsos mestres, falsos profetas, falsos irmãos, para espalhar falsa doutrina de demónios, para dividir e causar tropeço, fazer tropeçar. Mas ele é derrotado cada vez que nós nos unimos em Cristo, à volta de Cristo, da obra de Cristo. Cada vez que nós cantamos mais de Cristo, e descrevemos a obra de Cristo, reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos que somos pecadores, carentes da graça, reconhecemos isso e nós não ficamos obcecados uns com os outros e não ficamos perturbados com o que os outros vão pensar de nós. Embora na nossa fraqueza às vezes isso aconteça, mas nós focamos
em Deus o que é que Ele sabe de mim. Não é o que é que Ele acha, é o que Ele sabe. E é isso que nos deve preocupar e é para isso que nós nos estimulamos a pensar e a orar e a fixar os nossos olhos em Cristo. Muito relevante também e oportuna a palestra do irmão Alex ontem lá no Parque Discovery. A forma como ele descreveu Satanás, aqueles animais em Jó, sendo uma representação do próprio Satanás, o Behemoth, o Leviatã, e as características de Lúcifer, de Satanás e dos demónios em oposição às qualidades, às características de Jesus, o vencedor, o verdadeiro vencedor, o Cordeiro de Deus. E nós que estamos em Cristo venceremos com Ele. E essa é a mensagem de Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra alguém manso e humilde. Contra estas obras não há lei. Não há punição, não há castigo. Ninguém vence Jesus. Ele não precisa de uma couraça como do Leviatã, do Behemoth. Ele não precisa de unhas como espada. A espada sai-lhe da boca, afiada. E é com a sua palavra que ele destrói fortalezas, anula sofismas. É o nome de Jesus, Todo-Poderoso, sentado à destra do Todo-Poderoso. Esse é o nosso Jesus a quem nós adoramos. É daí que vem a nossa força, a nossa alegria, é daí que vem a nossa confiança sobre a morte, sobre o amanhã, sobre o futuro, sobre as nossas fraquezas, porque quando sou fraco e admito a minha fraqueza, então é que eu sou forte, porque apego-me a Cristo e à sua força. Então a revelação sobre a pessoa do Rei leva à revelação sobre o seu programa, o seu plano, a sua igreja, o seu povo, que serve o propósito de explicar a necessidade da cruz. Por que ele foi à cruz? É isso que ele faz então em Mateus 16. Nós não lemos esses versículos, mas a partir do versículo 19, Jesus começa a falar sobre a cruz. Especialmente do versículo 21 até ao 23. E o ser humano permanece num estado de separação, de morte, até que sangue seja derramado e a vergonha seja coberta. Vários sacrifícios na história apontaram para o maior sacrifício que ocorreu na plenitude dos tempos. A dádiva do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz do Calvário, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Nós lemos isso no Salmo 85. A ira de Deus contra o pecado foi totalmente aplacada, a bondade de Deus a favor do homem foi completamente revelada e Satanás não queria que isso acontecesse. Satanás procurou afastar Jesus da cruz. Não precisava do sacrifício. E Pedro foi instrumento de Satanás para desviar Jesus da cruz. Mas foi repreendido por Jesus. Porque Jesus veio para nos substituir, para substituir Pedro. Jesus viveu uma vida perfeita. O único humano que o conseguiu. E no fim da sua vida, ele merecia bênção e aceitação. No fim das nossas vidas, por cada um dos nossos pecados, porque cada um de nós viveu no pecado, nós merecíamos rejeição e condenação. Contudo, quando a plenitude do tempo chegou, Jesus recebeu no nosso lugar a cruz, a rejeição e a condenação que nós merecemos para nos conceder gratuitamente a aceitação e a bênção da salvação. Houve uma troca, houve uma substituição. Isso é a mensagem. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem da cruz. É por isso que Jesus veio. Para edificar a igreja. E as portas do inferno, então, não prevalecerem contra ela por causa desta mensagem. Não há acusação contra os eleitos de Deus. E mais à frente, no versículo 24 de Mateus 16, nós lemos que Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Ele revela o seu programa, ele revela o que é ser igreja, a exigência da entrega da vida pelo discípulo. O discípulo deve se entregar, deve entregar a sua vida a Jesus para que Jesus viva a vida dele através do discípulo. Isso é ser cristão, isso é ser igreja. Se alguém quer vir após mim, diz o Senhor, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa,
Achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? É o bem mais precioso que nós temos, é a nossa alma, é o que nos faz estar de pé, respirar e ter tudo mais. É porque temos uma alma, porque temos vida. Mas Jesus explica estas palavras em João 12, com linguagem da agricultura: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Então nós temos que decidir morrer para nós. A nossa fama, os nossos apetites, os nossos desejos. É uma decisão diária. Às vezes de hora em hora. Às vezes ao minuto. Porque a tentação é tão grande de vivermos para nós, para os nossos desejos. E nós temos que tomar a nossa cruz e dizer: não, eu não vou viver mais. Não sou eu que vou mandar. Eu tenho outro rei. Já não é a minha carne. Já não é o meu desejo. Não é o meu coração que me governa. Portanto, se viverdes segundo a carne, diz Paulo aos irmãos de Roma, caminhais para a morte. Se vós estáis a seguir os vossos desejos da carne, estáis a caminhar para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Quem dizes tu, então, ser o Filho do Homem? Quem diz o povo, mas quem dizes tu? Quem dizes tu que é Jesus? Ele quer saber o que é que nós dizemos acerca dele. O que é que nós pensamos acerca dele. O que é que tu vais fazer com ele, com o ensino dele, com o Espírito dele, a atuação do Espírito dele na tua mente, no teu coração. O que é que tu vais fazer com Jesus? Esta é a maior pergunta que nos pode ser feita. Uma pergunta que todo ser humano na face da terra terá que enfrentar, quer queira, quer não. Vai ter que responder: quem é Jesus? E o que é que eu fiz com Jesus? Ou o que é que eu farei com Jesus? Todo ser humano terá que fazer a resposta a esta pergunta. E o nosso destino eterno depende da nossa resposta a esta pergunta. Também durante a semana eu li o livro de Juízes, um livro que descreve um povo sem liderança, sem líderes, perdidinho da selva. Capítulo 17, lemos: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. No capítulo 18, nós lemos: naqueles dias não havia rei em Israel. No capítulo 19, nós lemos: naqueles dias não havia rei em Israel. Não havia rei, não havia líder, não havia quem desse ordens, não havia quem desse orientações. Por isso houve um homem, um levita, que peregrinava longe da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém, e foi a certa casa, e entrou naquela casa, alegrava-se, comia e bebia. E homens daquela cidade cercaram a casa, bateram à porta e falaram ao velho, o senhor da casa, dizendo: traz para fora o homem que entrou na tua casa, para que abusemos dele. Queremos possuir, queremos ter relações sexuais com esse homem. Homens da cidade a dizer: nós queremos ter relações sexuais com esse homem que está na tua casa. Este era o ambiente daquela cidade. O homem ficou chocado com aquela abordagem. Ele disse: não façam isso. Tentou dar sugestões, cada uma mais estúpida do que a outra. Peguem na minha filha, ou peguem na mulher dele, na concubina dele. Aqueles homens não quiseram ouvir, mas o texto diz no versículo 25 do capítulo 19 que o homem velho pegou na concubina do levita e entregou-a àqueles homens que a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, amanhecendo o dia, deixaram-na. E o texto diz que, levantando-se pela manhã, o homem, o levita, abriu a porta da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia, e o texto indica que morta, à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Aquele homem teve uma ideia, esquartejou-a em 12 pedaços, mandou um pedaço para cada tribo de Judá.
Cada um que presenciava aquelas coisas dizia ao outro que estava perto: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até ao dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Nunca se fez tão mal, tanto mal no nosso meio como isto que está a ser feito. Considerem sobre isso, pensem sobre isso, conversem sobre isso. E no capítulo 20, então as outras tribos juntam-se, líderes, representantes, vão a Benjamim e perguntam: o que é que aconteceu? Contai-nos como sucedeu esta maldade. No versículo 12 do capítulo 20, as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhes dizerem: que maldade é essa que se fez entre vós? E porquê que isso aconteceu? Porque naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E isto é uma maldição. Jesus olhou para o povo. Quando ele caminhava no meio das multidões, ele via pessoas aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Isto é dito pela segunda vez em Marcos. Além de Mateus, também lemos palavras que parecem num outro contexto, em que Jesus viu muitas multidões, grandes multidões, e sentiu compaixão porque eram como ovelhas que não têm pastor. Não tinham quem lhes ensinasse a verdade, a bondade. E ele passou a ensinar-lhes acerca da sua bondade e do seu amor e do seu temor a Deus. E foi isso que ele começou a fazer. Porque é uma grande maldição estar sem liderança, estarmos entregues a nós mesmos. Provérbios 14:14, esse é um texto forte, este texto dói. Diz que o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta. O infiel de coração come da própria infidelidade. É isto que lhe é servido. Alguém que não é fiel a Deus, alguém que não segue a verdade, vai comer a porcaria que faz. Isaías 65, versículo 2, é o Senhor a dizer: estendi as mãos todo o dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Que tragédia! Seguir os próprios pensamentos. Capítulo 66, como estes escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Têm medo de alguma coisa? É precisamente isso que eu vos vou dar, diz o Senhor. Porquê? Porque escolhestes andar de acordo com os vossos próprios caminhos. Vocês quiseram fazer a vossa vontade. Têm medo disso? É isso que vocês vão ter. Jeremias capítulo 7, versículo 23. Isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam. Porém, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Seguir os próprios conselhos, seguir o próprio caminho, seguir o seu próprio coração, dá nisto, andar para trás. É andar para trás na vida, não é andar para a frente. Não é progredir, não é crescer, não é amadurecer, não é se fortalecer. E o Novo Testamento conta a história do velho desta forma, neste sermão, nesta lição de Paulo, capítulo 14 do livro de Atos. Nesta correção que Paulo faz aos homens de Listra e de Derbe que queriam adorá-lo como um Deus, ele diz: não façam isso, nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas, destas idolatrias de adorar homens, de fazer culto a personalidades, que vos convertais dessas coisas para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, e deu no que deu. Deu na maldade que deu, deu na perdição que deu, na vergonha que deu, andar no seu próprio caminho.
Romanos 1, um texto sério, grave também, capítulo 1, a partir do versículo 18 em diante, mas lemos no versículo 21 que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, porque pensavam com categorias humanas. Foi assim que me ensinou a minha mãe, o meu pai, e é assim que eu sou. E acham que estão a dizer uma grande coisa, é uma grande estupidez, mas acham que estão a dizer grande coisa. Foi nesta religião que eu nasci, eu sou assim, e tens que me aceitar assim. Que estupidez. E Deus está a dizer, acham-se sábios, são loucos, rejeitam, veem a criação, veem a minha glória, veem a minha grandeza, e ainda assim seguem homens, e seguem tradições humanas. Que loucura, que insensatez, que estupidez. Efésios 4, isto porante digo no Senhor e testifico que não mais andeis como andam os gentios. Como é que eles andam? Como é que andam as pessoas que não conhecem Deus? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Inutilidade. O homem, o pensamento humano é inútil. É vão, é vazio. Obscurecido de entendimento. Alheio à vida de Deus, e só há vida em Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. E é o que querem, é dar lugar à carne. E não querem Jesus, porque querem o pecado, querem o prazer da carne, não querem Jesus, não querem tomar a cruz, não querem negar-se a si mesmo. Querem prazer e querem já, querem agora. É por isso que nós precisamos de um rei. Eu preciso de um rei. Eu preciso de um líder, eu preciso de um pastor. Nós precisamos de liderança. Nós precisamos de Jesus. Precisamos de um rei, de um líder, nós precisamos de um pastor. Nós não podemos estar entregues a nós mesmos. Nós precisamos estar debaixo de uma liderança, pertencer a um povo, a um rebanho que tem um líder, que tem um governo. 1 de Pedro 2,25, Pedro descreve assim os crentes: porque estáveis desgarrados como ovelhas, porém agora vos convertestes ao pastor e bispo, supervisor, líder das vossas almas. Era assim que nós andávamos, desgarrados como ovelhas, perdidos, dispersos. Mas Pedro descreve os crentes, os verdadeiros crentes, como pessoas convertidas ao pastor e bispo das suas almas. Então isso significa que ser crente é ter um pastor, é ter um bispo, é ter um supervisor, é ter um líder, é ter um governador, ter alguém que dá ordens, ter um Senhor, alguém a quem nós nos submetemos. Quem dizes tu ser o Filho do Homem? Quem é Jesus para ti? Além de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Bíblia descreve Jesus assim: Ele é tão puro que não há nele nenhum defeito, mancha, sinal de pecado, desonra, mentira, engano, corrupção, erro ou imperfeição. Ele é tão completo que não há outro Deus além dele. Ele é o Filho amado. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. A plenitude de Deus habita corporalmente nele. Ele é herdeiro de todas as coisas. Ele criou todas as coisas e todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dele e para Ele. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a representação exata de Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o sol que ilumina, o médico que cura, a coluna de fogo que defende, o amigo que conforta, a pérola que enriquece, a arca que apoia e a rocha que sustém sob as maiores pressões. Ele está assentado à direita do trono da majestade nas alturas. Ele é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior a Josué, superior a Melquisedeque, superior a todos os profetas, maior do que Satanás e mais forte do que a morte.
Ele é o primeiro e é o último. Ele é o Imaculado Cordeiro de Deus. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa vida. Ele é o caminho vivo e verdadeiro. Ele é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é o autor da nossa salvação. Ele é o autor e consolador da nossa fé. Ele é o vencedor. Ele é o servo do Senhor. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o servo justo. Ele é o Senhor dos exércitos, o Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Ele é o homem de dores, Ele é a luz, Ele é o Filho do homem. Ele é a videira verdadeira. Ele é o pão da vida, Ele é a porta. Ele é o Senhor. Ele é o nosso descanso sabático. Ele é a nossa justiça. Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o nosso supremo pastor. Ele é o leão de Judá, a palavra viva, a rocha da salvação, o Espírito eterno. Ele é anterior a tudo, Criador e Consolador, Messias. E Ele é o grande eu sou. Este é Jesus. E se alguém não crê em Jesus desta forma, se alguém não recebeu Jesus desta forma, será que teremos comunhão com essa pessoa? Será que é com essa pessoa que queremos fazer uma aliança para passar o resto dos nossos dias? Daqui a pouco nós faremos uma aliança com uma irmã que deseja viver igreja conosco. Mas é isto que nós acreditamos sobre Jesus, irmã Valéria. E os irmãos estão a lembrar do que é que nós acreditamos. É isto que a Bíblia nos ensina sobre Jesus. É isto que nós vamos cantar sobre Jesus. E procuramos viver com Jesus o restante deste dia. E se houver amanhã, que Jesus nos dê a graça de viver debaixo da sua liderança, debaixo da sua autoridade, do seu pastoreio, da sua direção, do seu cuidado.